E hoje a gente pode começar essa conversa já, não é? Já demos aí uns 3, 4 minutos, a gente já pode então começar um pouco a nossa conversa. Vejam, essa live de hoje a gente não tem um convidado, porque a proposta da live de hoje é a gente conversar sobre algumas questões mais próximas, não é? Celeste, boa noite, bem-vinda. O tema proposto para hoje é justamente conversar um pouquinho sobre teologia, enneagrama e outros projetos. Por que isso? Porque aqui a gente quer partilhar com vocês e também responder algumas perguntas que algumas pessoas mandaram para a gente durante esses dias, para dar também um retorno nessas perguntas, sobre esses temas, não é? E esse vídeo vai ter 3 momentos. A gente vai ter um primeiro momento agora, eu quero falar de maneira muito pessoal o que como a teologia é importante, a partir da minha experiência pessoal com a teologia, porque a teologia é importante, o estudo da teologia é importante, não é? Porque que esse campo de conhecimento vale a pena ser estudado. Depois eu quero, no segundo momento, falar um pouquinho sobre o enneagrama e também, de maneira pessoal, partilhar o que significou para mim o enneagrama, né? Fazer o enneagrama, conhecer o enneagrama. E um último momento, né? Depois desses 2 momentos, responder perguntas, tanto que vocês colocarem aqui agora, como também já foram enviadas antes. E no último momento, partilhar alguns projetos com vocês, certo? Partilhar algumas questões que a gente está planejando e também que algumas pessoas perguntaram e aí a gente vai colocar para vocês também. Patrícia entrou, bem-vinda, Patrícia, na nossa conversa. Então, hoje é uma conversa assim de sala, né? De sala de conversa. A gente sentados assim, um papozinho mais direto. Tanto é que acho que essa live não vai durar nem 1 hora, talvez não chegue a fechar 1 hora, porque o objetivo aqui não é gastar todo o tempo que o Instagram dá, mas tratar o assunto com vocês, uma conversa muito, muito tranquila, muito próxima, tá bom? Então vamos começar a nossa conversa com o nosso primeiro ponto. Eu quero falar um pouquinho sobre a teologia, né? Valdeci, bem-vindo, né, também que está chegando aí. Então vamos conversar um pouquinho sobre teologia. Veja, teologia, né, a própria palavra já diz, a sua raiz grega já diz para a gente, né, veio de teólogos, ou seja, é o estudo sobre Deus. Né, se for pegar o pé da letra assim, é o estudo de Deus ou estudo sobre Deus. Significa teologia. Mas veja, teologia não é simplesmente o estudo sobre Deus, porque sobre Deus ninguém estuda, né? Deus não é um objeto mensurável, eu não tenho acesso direto a Deus para estudá-lo, né? Então, eu sigo um conceito de teologia, vocês vão encontrar vários se vocês pesquisarem, mas o conceito de teologia que eu sigo, que eu compreendo e que eu ensino também na faculdade, né, é que a teologia é a ciência, ou seja, o campo de conhecimento que estuda não Deus diretamente, mas estuda Deus na forma como ele vai sendo compreendido, manifestado, vivido na história por nós homens. De maneira particular, a teologia cristã estuda a revelação de Deus na história, a partir da experiência do povo de Israel, que culmina com Jesus Cristo e que se chegou até nós hoje, essa mesma mensagem. Então a teologia, ela estuda todo esse discurso, toda essa reflexão sobre Deus. E tudo que se disse e que se pensou sobre Deus, desde o que já está escrito na Bíblia, que a Bíblia é o livro fundante do cristianismo e normativo do cristianismo, mas ele é um discurso sobre Deus, né? É palavra de Deus, porque a partir desse discurso a gente vai descobrindo pelo estudo, pela reflexão, né, aquilo que é essencial da mensagem, né, revelada de Deus, o que Deus quer nos dizer por meio da experiência do povo de Israel. Mas a teologia estuda então esse discurso sobre Deus, essa reflexão sobre Deus, essa maneira como nós vamos vivenciando e descobrindo Deus na vida e na história. Por isso a teologia para mim é muito importante. Eu fiz teologia, eu comecei a estudar teologia em 2001, não é? Ainda no seminário, fiz curso de filosofia e teologia integrado durante 6 anos, depois terminei isso, fiquei estudando, lendo, sempre procurei me manter atualizado na teologia, fui ensinar a teologia, então isso obriga a gente também a estudar, obriga a gente também a
a se aprofundar nisso, não é? O Enia, bem-vindo, Enia, boa noite. Obriga a gente a estudar e a se aprofundar. E mais recentemente, né, agora em 2017, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado, né, em teologia, especificamente em Bíblia, né, hermenêutica e literatura bíblica. Então, estudar teologia é muito significativo e é muito importante para mim, porque nós vivemos numa cultura cristã. Eu fui criado cristão desde menino fiz catequese, menino participei de grupo de igreja, participei de grupo de oração, fui catequista, né? Participei de movimentos variados de círculo bíblico, participei de toda essa caminhada de igreja quando eu era adolescente e jovem, né? Então, sempre tive cercado por esse ambiente religioso e sempre tive a curiosidade de conhecer, né? E aí uma coisa pessoal que eu partilho para mim as questões sempre foram muito, não eram questões que eu aceitava de qualquer jeito. Sempre foram questões que eu sempre considerei muito importantes. Eu nunca aceitei um discurso sem me questionar por quê, qual o sentido. Então, se alguém me diz, Jesus está presente na Eucaristia, mas como é isso? Por quê? O que isso significa? Eu sempre procurei entender as coisas, e não simplesmente aceitar a informação direta, né? Mas entender o que está por trás dela, o que se quer dizer, o que significa isso. E isso sempre me impulsionou, então, a estudar, a procurar conhecer mais. E é isso que vai me introduzindo na teologia. Fazer teologia, para mim, então, foi um salto de amadurecimento, não é? Eu pude amadurecer na fé, eu pude aprender, eu pude conhecer autores, pessoas que, muito mais do que eu, se dedicaram, estudaram, se aprofundaram sobre tantas coisas e que partilharam pelo seu trabalho esse conhecimento e que eu pude beber desse conhecimento, né? Eu faço teologia não porque eu sou um gênio, mas eu subo no ombro desses grandes teólogos, né? Eu olho a partir do ombro deles, né? Eu subo no ombro desses gigantes da fé, desses homens e mulheres que fazem uma teologia boa, profunda, significativa. Então, assim, teologia, ela nos ajuda, e nós vivemos num ambiente cristão, né, ela nos ajuda a entender melhor a própria nossa fé e como viver essa fé de maneira concreta na vida, né? Para mim, a teologia significa isso. Refletir isso, conhecer mais profundamente as coisas para viver melhor a minha vida cristã, de maneira mais concreta. Tem algumas pessoas que têm uma compreensão meio estranha de teologia e vão dizer que teologia como se diz, que estudar teologia tira a fé, que estudar teologia faz você se tornar uma pessoa cética, crítica. Não é isso. Não é? É uma visão preconceituosa e errada de teologia. Fazer teologia faz você amadurecer na fé, faz você se aprofundar, faz você ter uma compreensão mais profunda e exige de você também mais seriedade na maneira como você entende, então, o sentido da vida cristã. Então, fazer teologia, para mim, foi e é muito importante, porque pauta a minha reflexão, pauta a maneira como eu vejo o mundo, como eu dialogo com as pessoas, como eu interpreto a vida, né? A teologia me abriu. Quando eu era adolescente, era outra coisa, né? O pessoal está entrando aí, Miqueias, bem-vindo, né? Quando eu era adolescente, eu era como todo adolescente, 880. Minha posição de igreja era uma posição muito própria da idade de um adolescente, infantil. Apesar das pessoas me considerarem uma pessoa até madura em algumas coisas, mas eu hoje, né, hoje, na idade que estou, olho para trás e vejo a minha história, eu percebo como eu era realmente adolescente, né? Minha fé era uma fé adolescente. E a teologia vai me ajudar no processo de amadurecimento da minha fé. Hoje um desafio para nós cristãos, e eu deixo para vocês que estão assistindo, estão acompanhando essa reflexão, é ter coragem de amadurecer a nossa fé. Às vezes nós caímos, infelizmente, num problema, e é um desafio também pastoral para a igreja, um desafio pastoral para a catequese, um desafio pastoral para a ação evangelizadora da igreja, que muitas pessoas, a sua formação cristã parou na catequese da primeira Eucaristia. E talvez na crisma, em alguns casos. De lá para cá, nunca mais refletiram nada, nunca mais estudaram nada, né? Bem-vindo, Oliveira, bem-vindo.
né? Nunca mais estudaram nada, nunca mais refletiram nada, nunca mais se aprofundaram em nada. Ou seja, foram ali na primeira Eucaristia, na Crisma e parou. Ali acabou. Acabou a formação, acabou a catequese, acabou a reflexão. E aí não se aprofunda na fé. E você vê homens e mulheres adultos com 30, 40, 50, 60 anos de idade, mas que têm uma fé de criança, uma fé adolescente, uma visão, uma reflexão sobre Deus, sobre, né, imatura. Quando eu falo criança e adolescente, estou falando de imaturo, certo? Para ninguém me usar aquele trecho do Evangelho e dizer que só entra no reino do céu quem for como criança. Aí a pessoa distorce o que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo, tá certo? O que eu estou dizendo é imaturo na fé, ou seja, uma fé que não amadurece, que não cresce, que não ganha contornos mais, né, bem fundamentados. Tanto é que são pessoas que às vezes facilmente se deixam levar por certos discursos, facilmente são às vezes enroladas por certas pessoas que oferecem um discursozinho muito adocicado, muito superficial de fé, mas que corresponde ao tipo de fé que a pessoa tem, uma fé ainda adolescente e infantil. Por isso estudar teologia nos ajuda a amadurecer na fé. E aí eu quero aqui fazer rapidamente, aproveitando essa deixa, e dizer a você que está nos assistindo, aqui agora ao vivo, que está assistindo depois aqui o vídeo gravado, é que vale a pena estudar teologia. Né? Vale a pena fazer um bom curso de teologia. Nós temos a graça de ter aqui na nossa diocese, em Mossoró, na nossa faculdade católica, um curso de teologia, um curso superior de teologia, um bom curso de teologia. Por que eu digo bom curso de teologia? Porque o nosso curso de teologia da Diocese de Mossoró, aqui na cidade de Mossoró, da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, hoje é um curso avaliado com nota 5 do MEC. Né? Então isso é muito bom. Nós somos um dos melhores cursos do Brasil, avaliados pelo MEC. Estamos em termos de avaliação. Então temos um excelente curso de teologia. Graças a Deus. E isso graças a um quadro de professores, de pessoas que se dedicam ao estudo da teologia. E eu tenho o privilégio de fazer parte desse quadro. Né? Não me considero o melhor não, mas sou feliz de fazer parte desse quadro, de partilhar a convivência com tantas pessoas ali que me enriquecem também com o seu conhecimento. Então até deixo aqui essa divulgação. Conheça a Faculdade Católica, conheça o nosso curso de teologia, vale a pena fazer teologia. E para mim teologia é muito importante. Por isso nós criamos esse espaço, Teologar é Preciso. Por quê? Porque eu entendo que teologar é preciso. Ou seja, pensar a fé ligado com a vida, pensar a fé com maturidade, pensar a fé com responsabilidade é preciso. Não dá para viver no mundo sendo cristão sem pensar a relação da minha fé com a vida. Eu não posso separar isso, eu não posso viver com isso separado. Né? Muitas pessoas separam a fé da vida. E nós não podemos fazer essa separação. Por isso, eu entendo que teologar é preciso. Né? Teologar é importante. Pensar a fé é importante. E aí, é esse espaço que nós criamos aqui para tentar oferecer um espaço de aproximação entre fé e vida com as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Por isso, para mim, a teologia foi muito importante e ainda é muito importante hoje. Me ajuda a crescer na fé. Um outro tema, não é, que a gente... Obrigado, Miquel, por achar essa iniciativa legal. Muito obrigado. Eu agradeço o apoio e o incentivo, não é? Você que tem lá também um canal trabalhando com as missões, também divulgando aí a questão das missões, que também é muito importante nesse trabalho de evangelização que a igreja faz, pastoral. Não é? Um outro ponto que eu quero também conversar um pouquinho com vocês é sobre o Enneagrama. Veja, eu coloquei aqui no nosso espaço no Instagram algumas postagens sobre o Enneagrama, falando um pouquinho o que é. Então eu quero falar um pouquinho também rapidamente da minha experiência pessoal com o Enneagrama. Eu já descobri o Enneagrama por acaso. Participando de alguns encontros e formações, algumas pessoas comentaram comigo sobre isso. E eu fui pesquisar. Então, encontrei livros e fui estudar o Enneagrama, né, pesquisar sobre o Enneagrama, e isso me pegou, me encantou. Né? Porque o que é o Enneagrama? O Enneagrama é... Bem-vinda, Cláudia. Boa noite. Né? O que é o Enneagrama? Né? Luzineide, boa noite. Liseni também, boa noite, bem-vindas. Né? O que é o Enneagrama? O Enneagrama é um sistema que nos ajuda
a fazer um processo de autoconhecimento. E é muito importante entender isso, porque eu pesquisando sobre Enneagrama, você encontra também coisas bem malucas sobre Enneagrama. Né? Tem gente que só falta transformar o Enneagrama numa seita, assim, numa religião quase. E não é isso, não é essa a proposta do Enneagrama. A proposta do Enneagrama é ser um instrumento que ajude cada pessoa, a mim, a você, a fazer um processo de autoconhecimento de tal modo que você possa crescer como pessoa. Não é? Lidar com seus limites, descobrir mecanismos para crescer como pessoa, superar, né, certas coisas que às vezes travam você, que frustram, que impedem você de se entender e sem se entender, você não se realiza plenamente como pessoa. Então ele quer colaborar nesse processo de crescimento pessoal, que nos ajuda a nos realizarmos como pessoas. E eu descobri o Enneagrama dessa forma. E estudando o Enneagrama, né, me encantei com ele e, né, depois passei a compartilhar. Né. Já trabalhei com o Enneagrama com um grupo de seminaristas, na época que eu ajudava na formação no seminário. Né, alguns fizeram, alguns gostaram, outros não, que é normal. O Enneagrama não é, como disse, uma religião, não é um time de futebol. Você não precisa ser fã do Enneagrama. Né. O Enneagrama funciona com algumas pessoas ou não, depende de como cada pessoa vivencia essa experiência e entende. Algumas gostam do sistema, outras não gostam. Normal. Igual você fazer, por exemplo, comparando mal, certo, gente? Se você vai para um psicólogo, por exemplo, você procura um psicólogo que tem uma abordagem X, você não gosta, um psicólogo com abordagem Y, você gosta. Né? Mesma coisa, o Enneagrama é um sistema de autoconhecimento. Você usa. Se você não gostar, você vai ter outros aí para você usar. Né? Existem vários sistemas que utilizam. Não é? Aqui, por exemplo, o Miquel está dizendo que fez, ele fez justamente na época comigo, né? E ele gostou muito, realmente, né, Miquel? Que bom, que ajudou você. Né? Minha esposa também fez comigo, né? E gostou bastante. Por isso, vale a pena fazer o Enneagrama. Me ajudou muito, porque o Enneagrama, e aqui ainda sintetizando um pouco, a partir da minha experiência pessoal, ele me ajudou a perceber certos mecanismos, certas coisas que nós chamamos de armadilhas, que a gente muitas vezes cai inconscientemente, né? A gente cai às vezes de maneira que a gente não percebe e que vira um círculo vicioso na nossa vida. Não é? E que se a gente não percebe, a gente primeiro não sabe como enfrentar e segundo a gente não se aceita. Né? Porque o Enneagrama para nos ajudar também a gente a se amar. Então, na minha experiência pessoal, o Enneagrama me ajudou a perceber tanto uma característica muito forte presente na minha personalidade, que é o perfeccionismo, não é? Que se tornava um fardo para mim e um fardo para quem convive comigo, porque eu era tão exigente comigo, com os outros, de tal modo que eu não percebia, não é? Que eu não percebia que eu estava sendo um fardo para os outros, não é? E uma outra característica que eu percebi com a ajuda do Enneagrama é que isso me tornava uma pessoa muito irritada e irritável. Né? Então isso é muito complicado, né? Porque significa dizer que as coisas me irritavam porque justamente elas não aconteciam como eu idealizava que deveriam acontecer. E ao perceber isso, eu percebi que eu me tornava uma pessoa infeliz, insatisfeita com a vida, com o mundo, com as coisas por causa desse círculo vicioso. Né? E aí a gente... Miquel, eu estou vendo, viu? Você e a minha esposa fofocando aqui no bate-papo da live, não é? Estou vendo. Né? E então o que acontece? Quando eu percebi isso, foi uma libertação para mim. Primeiro, porque me ajudou a me aceitar, não é? Eu não deixei de ter essa tendência perfeccionista, nem deixei de ter essa tendência a me irritar, né? Com certas coisas. Mas ao ter consciência disso, eu aprendi a aceitar isso, e isso trouxe paz, trouxe equilíbrio. Inclusive para me ajudar a entender, dizer, não, olha, eu não preciso me zangar com isso, eu não preciso deixar que a raiva me domine, porque as coisas não são assim, porque o mundo não é perfeito, né? O mundo não acontece assim. Vou responder as perguntas de vocês, viu, Bezerra, né, Alana e Lisani. Já eu respondo essas perguntas de vocês. Então, ajuda muito a gente. Né?
Me ajudou muito fazer o Eneagrama a entender. E ainda hoje me serve, a mim. Porque o Eneagrama, quando você faz e que se você se identifica, ele acompanha você a vida toda. Né? Ele se torna uma espécie de mapa que ajuda você a ir se trabalhando na vida. Né? Então é muito legal. Me fez muito bem. Me ajudou muito, muito, muito a melhorar como pessoa. Né? Eu acredito que me ajudou muito mesmo. E é um outro projeto que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, que eu vou partilhar com vocês, que é o Eneagrama também. Não é? E aí, aproveitando as perguntas de vocês, vou já entrando nesses temas aqui que a gente está conversando, respondendo as perguntas. Né? O Kleber perguntou, né, mais cedo, qual a relação entre teologia e Eneagrama. Veja, Kleber. A princípio, não deveria ter relação nenhuma, porque o Eneagrama se chama de autoconhecimento. Né? Necessariamente o Eneagrama não está vinculado a uma tradição religiosa. Né? Necessariamente ele não está ligado a uma religião. Então, o Eneagrama, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Né? Agora, o que acontece? Eu conheci o Eneagrama através de autores cristãos católicos que trabalham com o Eneagrama. Né? E aí eles já fazem um certo link entre Eneagrama e espiritualidade, que é possível. Por isso, é possível uma relação entre Eneagrama e teologia. Né? Porque um princípio da espiritualidade cristã é que a gente deve se... o autoconhecimento é um elemento fundamental do crescimento espiritual da pessoa. Porque se eu não me conheço, como eu posso me entregar inteiramente a Deus? Livremente. Né? Então, quanto mais eu me conheço, com maior liberdade eu me entrego a Deus, eu respondo ao projeto de Deus, eu assumo o projeto de Deus na minha vida. Né? Então, teologia e espiritualidade, teologia no campo da espiritualidade e Eneagrama se aproximam bastante. Né? Podem se aproximar bastante. Por isso, podemos dizer que existe uma relação entre teologia e Eneagrama. Eu até quero mostrar aqui a vocês, eu separei aqui só para mostrar um dos livros que eu li e que eu gosto de trabalhar, é esse aqui, Eneagrama, As 9 Faces da Alma, do Richard Rohr. Né? O Richard Rohr e Andreas Ebert. O Richard Rohr, ele é um religioso franciscano. Né? Mora nos Estados Unidos, não sei se ainda está vivo, né? Eu teria que pesquisar, porque faz muito tempo que eu não olho, não sei se ele ainda está vivo. Né? Mas ele trabalha com Eneagrama e espiritualidade, escreveu esse livro, é um dos livros que eu gosto, né? Li, né, na minha pesquisa. Ele trabalha com isso. Tem esse outro livrozinho aqui, Quem é Você? Construir na Pessoa a Luz do Eneagrama, né, do Domingos Cunha, que também é padre, né, religioso, né, trabalha com Eneagrama. Então, assim, é possível fazer essa ligação entre Eneagrama e espiritualidade. Por isso, é possível fazer uma relação entre Eneagrama e teologia. Mas não é uma dependência, certo? Você pode fazer o Eneagrama sem necessariamente nenhum vínculo religioso. Agora, como eu disse antes, quando eu comecei a falar do Eneagrama, pesquisando sobre o Eneagrama, eu encontrei coisas muito malucas também. Né? Tem pessoas que criam quase uma seita em torno do Eneagrama. Né? Você vai encontrar canais no YouTube, você vai encontrar hoje com a internet você acha muita coisa também. Eu tenho muito cuidado, porque existem pessoas que realmente fazem do Eneagrama uma espécie quase de uma seita que as pessoas entram e não conseguem sair mais. Né? E o que eu acho muito estranho. Eu, quando faço o Eneagrama com as pessoas, eu sempre deixo claro, eu não quero que ninguém dependa nem de mim, nem de ninguém. O Eneagrama é para libertar, não para lhe prender. Então você faz o Eneagrama, a partir daqui você caminha com as suas pernas. Né? Eu sempre vou estar disponível para ajudar, para conversar, trocar ideias, mas eu não crio nenhuma instituição em torno do Eneagrama, eu acho isso muito complicado. Certo? O Eneagrama é para nos libertar, não para nos prender. E por isso é uma coisa que eu também acho que vale a pena. Outra pergunta aqui, deixa eu olhar aqui das perguntas. Bom, tem uma pergunta feita aqui, como a teologia pode me ajudar no meu crescimento pessoal? Já falei, né, no início da fala. Nos ajuda no nosso crescimento pessoal, a teologia, na medida que ela nos ajuda a amadurecer na fé. Ela vai nos dando elementos que nos ajudam a ter uma fé cada vez mais madura, mais clara, mais firme, mais crítica, não é?
para a gente viver uma fé cristã de maneira mais consistente no mundo. Então, a teologia é muito importante nesse sentido. Há uma outra pergunta aqui que mandaram antes. O Enneagrama funciona da mesma forma? Foi a Plícia, né, que mandou. O Enneagrama funciona da mesma forma que os encontros de orientação espiritual que os padres faziam? Sim e não, Plícia. Né? Por que eu digo sim e não? Sim no sentido de quê? De que para fazer o Enneagrama, e aí eu vou responder também o Celeste que perguntou, quais os passos para fazer o Enneagrama? Para fazer o Enneagrama, existem materiais para você estudar e tudo, mas é bom que você faça, se possível, com um grupo. Eu acabei estudando boa parte desse caminho sozinho, porque na época eu não conhecia ninguém que mexia com isso. Então meti a cara, fui estudar, e depois fui pesquisar e me aprofundei nisso. Mas o ideal é fazer o Enneagrama com a ajuda de alguém. Não é? Por quê? Que eu chamo de instrutor ou orientador. E aí, nesse sentido, Plícia, como você perguntou, parece um pouco com esses encontros de orientação espiritual, porque você vai ter uma pessoa que durante o processo de estudo do Enneagrama, ele vai lhe acompanhar como uma espécie de instrutor, de guia, que vai lhe tirando as dúvidas, vai lhe ajudando na sua reflexão, vai lhe dando as dicas, não é? Para que você vá se descobrindo no processo do estudo do Enneagrama, certo? Então você tem esse caminho. Então nesse sentido parece. Agora não é a mesma coisa dos encontros de orientação espiritual, porque o Enneagrama ele não é aquele sistema que vai estar preocupado simplesmente em trabalhar a sua espiritualidade, não é? Existe, até tem um livro, um dos materiais também que aqui eu trabalho, balancei aqui o celular, desculpe aí, gente, que é do Domingos também Cunha, já fazendo essa ponte de teologia, espiritualidade e Enneagrama, a imagem de Deus que é você. Aqui, nesse livro aqui, ele já faz uma abordagem de espiritualidade e Enneagrama, mais explícita, né? Mas o Enneagrama, ele não necessariamente está preocupado em trabalhar uma espiritualidade, está preocupado em ajudar você a fazer um processo de reflexão pessoal e de autoconhecimento. O elemento de espiritualidade é introduzido por nós, somos cristãos, que enriquece esse processo, né? Por isso não é a mesma coisa nesse sentido, certo, Plícia? É um processo de autoconhecimento. Agora que você fazendo, e aí respondendo também a Celeste, é bom que você faça com um grupo de pessoas que partilhem esse caminho juntas, não é? Quando eu faço o Enneagrama, geralmente eu faço com 2, 3 encontros, no máximo 4 encontros, que cada encontro desse tem uma carga horária aproximadamente de 30 horas. Então, se você pensar direitinho, dá umas 120 horas. Eu estou fazendo assim, eu estou dando horas para vocês terem uma ideia do tempo, né, que se usa, né, que eu gosto de usar para trabalhar o Enneagrama. Por que esse tempo todo? Porque eu acho que é um tempo que deve ser uma coisa bem feita, calma, de reflexão, né? E aí você vai com o material, fazendo a reflexão pessoal, vai sendo oferecido a você elementos para você pensar, mas cada pessoa tem que fazer o seu caminho. Cada pessoa tem que pegar o material e refletir e pensar. E o instrutor, o orientador, vai estar ali para esclarecer, tirar dúvidas, né? Ajudar você a refletir, mas jamais, e eu já digo isso para vocês agora de cara, quando vocês forem pesquisar por aí sobre o Enneagrama, que eu sei que tem gente que vai pesquisar, jamais deixe que alguém diga a você quem é você à luz do Enneagrama, certo? Eu fiz uma postagem aqui falando dos tipos, que tem 9 tipos no Enneagrama e tudo mais. Veja, não deixe que ninguém chegue para você e diga para você, olha, você é tipo isso, você é tipo 1, você é tipo 2, você é tipo 3, você é tipo 4 e assim por diante. Não deixe que ninguém diga a você qual é o seu tipo no Enneagrama. Por quê? Porque o Enneagrama é uma descoberta pessoal, é você que tem que se identificar e descobrir o seu caminho no Enneagrama. Não é ninguém que tem que dizer a você quem você é. Se alguém chegar para você dizendo, olha, você é tipo isso, corra, vá para longe dessa pessoa. Não tem seriedade aí. Não tem, porque o orientador não tem um papel de dizer a você qual é o seu tipo. O orientador tem um papel de ajudar você a pensar e descobrir qual é o seu tipo. Quando eu fiz o processo do Enneagrama, eu fui fazendo o caminho, eu tive no primeiro momento uma dúvida. Eu achei que eu era um tipo específico. Depois de um tempo me analisando à luz desse tipo que eu descobri, eu percebi que eu não era esse tipo, eu era um outro. E esse tipo do Enneagrama que eu estava me identificando, na verdade, era uma projeção minha.
Eu queria ser aquilo que eu achava tão bonito, né? Mas eu não era aquilo. Eu era outra coisa, outras características que me formam, que fazem eu ser quem eu sou, né? E o Enneagrama, ele não é uma camisa de força. Ele ajuda você a descobrir quem você é. Ele não vai botar você dentro de uma forma, certo? Então ninguém pode dizer a você qual é o seu tipo. É você que descobre no caminho. E quem faz o Enneagrama com você deve orientar você. Se é alguém que está ali como um instrutor, como um orientador, como um professor, se quiser usar essa palavra, que vai estar ajudando você a fazer esse caminho, né? Bom, eu não sei se eu respondi a todas as perguntas. Essas foram algumas perguntas que chegaram e que alguns aqui também fizeram, né, que eu vi aqui, né, e que algumas pessoas perguntaram também como fazer. Algumas pessoas estão sugerindo formar um grupo, não é? Bom, aí aqui vai entrar já na terceira parte da nossa conversa, não é? Que são os outros projetos. Veja, eu basicamente queria partilhar com vocês 3 projetos. E, claro, pedir o apoio de vocês, incentivo e sugestões também, ideias que nos ajudam. Primeiro projeto é o Teologia é Preciso. Temos esse canal aqui no Instagram e agora eu estou começando a botar para frente um canal no YouTube, né? E eu penso que essas lives, esses vídeos, eu vou migrar eles logo para o YouTube. Ou seja, eu vou começar a fazer diretamente para o YouTube. Não faço ainda, não é? Antoniel está aí. Boa noite, Antoniel. Bem-vindo. Ele está dizendo que o Enneagrama foi uma das melhores formações que ele teve no seminário. Que bom, obrigado. Que bom que ajudou. A gente vai logo migrar esses vídeos para o YouTube. Eu pretendo migrar. O problema no YouTube é que eu não posso fazer lives ainda diretamente no YouTube. Por isso que eu faço aqui. Porque para fazer live no YouTube você tem que ter no mínimo 1000 pessoas subscritas. E eu só tenho lá umas 70 pessoas. Então vai demorar um pouquinho para eu poder fazer lives diretamente no YouTube. Tá bom? Mas qual é a proposta primeira? É convidar você que está nos acompanhando aqui a divulgar. Divulgue esse canal, divulgue o Teologia é Preciso do Instagram e o Teologia é Preciso no YouTube. Não é? Eu vou colocar depois o link aqui no Instagram para divulgar vocês do nosso canal no YouTube, Teologia é Preciso, para que a gente possa ir ampliando esse espaço de reflexão. Lá no YouTube eu estou tentando gravar uns vídeos de 10 minutos, 8 minutos, 15 minutos no máximo, né, refletindo sobre algum tema. E pretendo convidar algumas pessoas também para mandar alguns vídeos e partilhar lá no canal. Então eu quero criar esse espaço de partilha teológica. Uma partilha não aula, eu não quero fazer aula de teologia, porque a aula fica muito seca, muito acadêmica. Eu quero fazer um bate-papo, uma conversa, trocar uma ideia com vocês, tentando traduzir numa linguagem mais próxima, mais acessível, essa reflexão da teologia. Tirar a teologia da academia, da faculdade e tornar ela mais próxima das pessoas. Tá bom? Então nós temos esses 2 canais. E aí eu pediria essa ajuda. Não é? Esse vídeo vai estar também no YouTube, então quem está vendo pelo YouTube, né, se inscreve lá no Instagram. Quem está vendo no Instagram, se inscreve lá no YouTube. Né? O nosso canal Teologia é Preciso e nos ajude e divulgue os vídeos. Tem poucos vídeos lá, alguns vídeos que eu coloquei de alguns alunos que fizeram uma atividade da gente na faculdade. Vídeos bem simples, mas muito bons, que eles fizeram, partilhando um pouco o conhecimento deles, o estudo deles. Tem vídeos que eu fiz também e estamos ampliando, certo? Estamos ampliando. Então, é a primeira coisa desse projeto. Teologia é Preciso, quero transformar isso realmente num espaço de reflexão teológica. E para crescer eu preciso contar com a ajuda de vocês, não é? Segunda coisa de projeto que a gente tem é o Enneagrama. Veja, o Enneagrama eu acho uma coisa muito positiva, mas como disse a vocês, eu não quero transformar o Enneagrama numa seita nem numa religião. Eu quero que seja um instrumento que ajude as pessoas a crescer. Então, eu estava com um projeto de fazer o curso agora, mas com a pandemia isso bagunçou meus projetos, né? Então as pessoas que já me procuraram, algumas pessoas que estão até aqui agora acompanhando, e algumas pessoas que já me procuraram em outros momentos, perguntando, interessadas em fazer o Enneagrama, vejam, eu estou pensando um meio de fazer. Provavelmente, se eu conseguir fazer agora, nesse próximo semestre, agora nesse segundo semestre de 2020, eu farei o Enneagrama provavelmente online, porque por causa do distanciamento social e por causa desses cuidados que temos que ter com a pandemia,
Apesar das pessoas estarem voltando às atividades, eu acho muito perigoso ainda, sem uma vacina, sem um tratamento claro, né? É muito perigoso. Nem eu quero me expor, nem eu quero que ninguém se exponha desnecessariamente. Então eu pretendo fazer o Enneagrama de maneira online, só não sei ainda como vou fazer. Estou pesquisando plataformas, estou vendo o Google Meets, que é uma alternativa que está aparecendo aí, né, de plataforma para trabalhar isso, porque existe todo um material, existem partilhas, existe uma troca de ideias que a gente precisa ter, e eu não sei nessas plataformas se a gente consegue funcionar bem. Porque a dinâmica que eu trabalho para o Enneagrama é uma dinâmica que o Antoniel, o Miquel que fez aqui, né, minha esposa Ana Paula fez também, eles sabem, não é? É verdade, seria bom porque pessoas de outras cidades conseguiriam fazer, é verdade, tem isso também. Então, assim, eu precisaria fazer um grupo, não pode ser um grupo muito grande, porque teria vagas limitadas. Não pode ser um grupo muito grande, porque um grupo muito grande eu não consigo acompanhar e exige a necessidade de conversa, de acompanhamento. Depois, o material é disponibilizado para as pessoas que fazem Enneagrama, um material, né? Eu disponibilizo um material tirado desses livros aqui que eu mostrei a vocês, um material organizado, que é de vocês, de quem faz o Enneagrama, para ajudar no estudo pessoal, no processo de formação do Enneagrama. Né? Eu fazia o Enneagrama, por exemplo, no seminário com os meninos, lá os seminaristas, eu fazia uma vez por semana um encontro, foi um ano inteiro. Uma vez por semana um encontro, certo? Já com um outro grupo, né, um grupo de 5, 6 pessoas que eu fiz, incluindo minha esposa estava junto, nós fizemos em 2 fins de semana. Né? Sábado e domingo o dia todo, trabalhando com o Enneagrama. Um fim de semana, depois de 15 dias, 20 dias, fizemos um outro fim de semana, né? E fizemos o Enneagrama, primeira etapa e segunda etapa. Né? Então, assim, como eu disse, dá mais ou menos 120 horas de trabalho, se for fazer tudo direitinho. Então, eu não sei ainda como fazer com vocês. Aceito sugestões, né? Vocês podem botar aqui depois nas mensagens privadas, se tiver alguma ideia, alguma proposta. Eu estou explicando para vocês, porque eu ainda não descobri uma maneira que eu acho que é adequada, que é positiva, porque eu me sinto responsável quando eu faço o Enneagrama com as pessoas, entende? Eu me sinto responsável de ajudá-las a caminhar, de acompanhar, então eu não quero fazer uma coisa de qualquer jeito, nem quero pegar, assim, 500 pessoas fazendo Enneagrama de uma vez, não funciona, não dá certo, fica uma coisa muito maluca, eu não consigo acompanhar, e o acompanhamento é muito importante, não é? Tirar dúvidas é muito importante, a troca de ideias é muito importante, e eu sozinho que faço. Então, um grupo grande demais eu não consigo acompanhar. Então, eu estou analisando isso. Assim que eu conseguir achar uma ideia, se alguém tiver propostas, eu aceito ideias, por favor, mandem para a gente, como eu disse, no privado depois. A gente pode abrir uma turma e começar esse caminho, certo? Veja, o Enneagrama não é... Eu não faço Enneagrama para a vida toda, tem começo, meio e fim. Tá bom? Dependendo de como for o método, vai demorar mais ou menos. Como eu disse a vocês, eu trabalhando uma vez por semana no encontro, eu levei 1 ano trabalhando no Enneagrama com os seminaristas no seminário, um grupo de seminaristas. Né? Já com outro grupo, eu trabalhei 2 fins de semana intensos de trabalho. Né? Sábado de manhã e de tarde, domingo de manhã e de tarde. Né? 2 fins de semana. Então, o tempo de duração depende do tempo que a gente for se dedicar. Mas tem começo, meio e fim. Não é uma coisa que você vai começar e não vai ver a hora de terminar, não. Tem fim, sim, tá bom? Mas eu preciso pensar. Então eu peço sugestões de vocês, espero que vocês possam ajudar. Mas é um outro projeto que eu quero botar para frente, que é trabalhar com vocês fazendo esses estudos de Enneagrama para quem se interessar, tá bom? Depois eu explico alguns pré-requisitos que são básicos, porque, por exemplo, só para dar um exemplo, uma pessoa muito jovem não é bom fazer Enneagrama. Um adolescente de 15 anos não é bom fazer Enneagrama. O Enneagrama são para pessoas que já estão formadas, né? Ou seja, já tem a sua estrutura, personalidade formada. Porque o Enneagrama é um autoconhecimento de quem eu sou. Um adolescente não sabe ainda quem ele é, porque ele ainda está se construindo. Então o ideal é que o Enneagrama seja feito ali depois dos 25 anos, talvez, 24, 25 anos. Uma idade mais adulta, mais madura, jovem para adulto, e não muito novinho. Certo? Muito novinho, o Enneagrama não ajuda muito. A pessoa fica mais confusa do que se encontra.
Então tem alguns pequenos pré-requisitos, mas como esse, por exemplo, da idade, que é interessante levar em conta. Então tudo isso eu tenho que levar em conta para fazer esse projeto. E eu peço então a vocês, né? Inclusive outra coisa que eu digo a vocês, se alguém disser a vocês que qualquer pessoa pode fazer o Enneagrama de qualquer idade, é mentira, certo? Não dá para fazer, porque Enneagrama adolescente, jovem, muito jovenzinho, criança, o Enneagrama não é muito frutuoso, não funciona bem para essas pessoas. Tá certo? Exige já uma certa idade, uma certa maturidade. Eu fiz Enneagrama com mais de 30 anos. Né? Então, para mim, o Enneagrama funcionou muito bem, porque eu tinha mais de 30 anos. Então, uma pessoa muito jovem pode não tirar muito fruto do Enneagrama. Tá bom? Bom, esse é outro projeto. Tá certo? E, como eu disse, o projeto do YouTube, que a gente quer crescer o canal. Algumas pessoas já falaram aí que vão ajudar, vão incentivar, divulgar, ótimo, eu agradeço. Né? Porque o YouTube é um canal mais popular, o Instagram é muito restrito. Então a gente quer abrir esse espaço. E aí nesses projetos eu estou com um projeto de fazer um pequeno e-book, disponibilizar para as pessoas sobre algum tema ligado à teologia. Né? Também produzir algumas pequenas formações, como eu disse, com uma linguagem acessível, e colocar tanto no YouTube como no Instagram, se for possível, para disponibilizar. Então tem vários projetos que eu estou fazendo. E as lives eu quero continuar, né? E aqui é o último projeto que eu quero partilhar com vocês. As lives eu quero continuar, porém as lives a gente vai parar agora. Essa é a última live que nós estamos fazendo, né, dessa série de lives. Foram muitas lives que nós fizemos, se eu não estou enganando, umas 15 lives, eu acho, aproximadamente, ou quase 15 lives. A gente fez 13, 14, eu tenho que olhar aqui para ter certeza, que nós fizemos, não é? Nesse período aí que nós estamos caminhando desde do início da pandemia. E nós queremos então fazer com que essas lives elas continuem, mas agora vamos dar um intervalo. Essa é a última live que eu estou fazendo até o momento e vamos retomar essas lives no final de agosto. Por que no final de agosto? Porque agora, a próxima semana, de 3 a 7 de agosto, vai ter a semana acadêmica da faculdade, então não tem condições de fazer live. A gente vai estar envolvido com a semana acadêmica dos professores, né, nos preparando para retomar as aulas agora em agosto. E depois vamos ter os inícios das aulas, então eu vou estar muito envolvido no processo de aulas e tudo, então não vou ter condições ainda de organizar as lives para voltarmos a ter lives, já agora no início de agosto. Mas no final de agosto eu pretendo retomar as lives, né, trazendo temas e convidando pessoas para a gente discutir algumas questões, trocar ideias junto com vocês, tá bom? Então as lives vão continuar, mas vamos dar uma pausa agora. Essa é a última live desse primeiro bloco de lives que fizemos. E no final de agosto vamos retomar então essas lives. Tá bom? E espero contar também com vocês, com a divulgação de vocês, com o acompanhamento de vocês. E aí eu queria pedir a vocês também que lá no privado vocês podem colocar também, tanto aqui no Instagram, como quem está vendo o vídeo no YouTube, aqui no YouTube nos comentários, pode colocar aí sugestões, por favor, de tema, né, que vocês gostariam de conversar nas lives. Sugestão de pessoas que vocês acham interessante conversar nas lives. Façam, mandem para a gente proposta e na medida do possível a gente vai organizando e vai fazendo isso acontecer. Porque a ideia é que essas lives sejam realmente momentos de troca de ideias com vocês e que vocês possam acompanhar e realmente sejam assuntos que estejam interessando a vocês, que vocês desejam conhecer. Então sugestões também são bem-vindas. Tanto aqui no privado do Instagram, como no privado nos comentários do YouTube, se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, tá bom? Coloque aí suas sugestões de temas de pessoas para a nossa live. Isso ajuda a gente também a ir construindo esse espaço de reflexão, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu não sei se vocês teriam mais alguma pergunta ou alguma coisa para a gente explorar. Da minha parte, eu queria partilhar isso com vocês, Falar um pouquinho sobre a importância da teologia, a partir da minha própria experiência pessoal de estudar teologia, sobre o Enneagrama e o que ele significa para mim e esse projeto que eu tenho de trabalhar com vocês, partilhar com outras pessoas o Enneagrama, que eu acho que é uma coisa que pode ajudar muita gente na sua caminhada, e esses outros projetos de Teologia é Preciso, aqui no Instagram e no YouTube. Temos também uma página no Facebook, Teologia é Preciso, a gente também partilha algumas postagens, mas estamos aí tentando ainda articular. Como sou só eu sozinho, minha esposa está me ajudando,
nesse processo, me ajudando aqui, que ela trabalha com essa parte de comunicação, então ela me ajuda um pouco nas postagens, me dá ideias e me ajuda aqui a postar as coisas. É ela que me dá assessoria, então vai devagar, porque só nós dois, a gente também tem que trabalhar, não é? Eu dou aula, ela trabalha na agência de publicidade, a gente tem um bebê pequeno para cuidar, então é muito trabalho, a gente não consegue dar. Valdeci está perguntando, existe limite de idade para o Enneagrama? Olha, Valdeci, seguindo os autores que eu estudei, pesquisando sobre o Enneagrama, se recomenda que a pessoa esteja na idade mais madura para fazer o Enneagrama, né? Então, assim, uma pessoa muito jovem não é bom fazer o Enneagrama. Uma pessoa que está ali, ainda adolescente, 15, 18 anos, não é muito interessante. Ele não vai ser interessante para ele o Enneagrama porque ele ainda não tem, ele está ainda construindo a sua personalidade. Porque Enneagrama não é para construir a personalidade, Enneagrama é para a gente entender a nossa personalidade, entender quem nós somos e perceber também o que podemos fazer para crescer, né? Então, para um jovem que está sendo ainda formado, é muito novo. Então, eu recomendo, aí é uma recomendação pessoal, eu no limite para mim ali, 25 anos é uma idade mínima para fazer o Enneagrama. Isso forçando muito no meu ver, certo? Quanto mais madura a pessoa na idade, melhor para fazer o Enneagrama. Porque a pessoa já tem toda uma história de vida, já tem a sua estrutura mental, psicológica formada. Então o Enneagrama vai ser para ele uma espécie de olhar para trás, olhar para a sua história e começar a rever a sua história, reavaliar a sua história e identificar-se nesse processo e perceber-se nesse processo. Certo? Por isso tem uma idade limite mínima, eu acho. Para mim, 25 anos é uma idade mínima, né? Para mim, no máximo, essa idade. Superior, não. Superior, não. Qualquer idade, né? Desde que a pessoa esteja lúcida, né? Se a pessoa não tiver nenhum problema cognitivo para estudar, para ler, para refletir, né? Não tem limite superior, viu? Qualquer idade, né? Quanto mais maduro, até interessante, que ajuda a pessoa a refletir com mais maturidade. Tá certo? Então não tem limite superior não, Valdeci. Tem limite para mim mínimo, máximo não. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Valdeci fez essa pergunta, acho que ninguém mais tem mais nenhuma pergunta. Acredito que respondi a todas as perguntas que chegaram. Não é? A sua sugestão, viu, Alana? A gente vai olhar realmente do online, que ajuda quem é de fora, que você aí, né? Você está em Upanema ainda, acredito, né? Morando ainda aí em Upanema City, e aí fica complicado realmente deslocar para fazer o Enneagrama fora. Se pode fazer online, é mais interessante, concordo com você. Bom, estou aqui olhando rapidamente só as mensagens. Obrigado pelos parabéns. Muito obrigado, né? Fiz aniversário ontem. Mais um aninho de vida, graças a Deus. Né? Obrigado pela lembrança. Ok. Bom, parece então que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Então eu vou concluindo por aqui. Deixo divulgado aqui os canais. Né? Também siga a Faculdade Católica, @católica do RN aqui no Instagram, para saber sobre não só o curso de teologia, mas os vários cursos, né? E que tem lá na faculdade, temos direito, temos administração, temos contábeis, né? Temos psicologia, temos fisioterapia, temos gastronomia, né? Nutrição. Então, muitos cursos na Faculdade Católica, você pode se informar lá, existem bolsas, né? Como é particular, né? Se paga o curso, mas tem bolsas, tem vários projetos lá, e nós estamos trabalhando na faculdade no sistema online por causa da pandemia, então vale a pena, tá bom? Você consegue estudar em casa, com algumas atividades que possa ser que exijam uma presença, mas tudo muito pensado no sentido de preservar também nesse contexto da pandemia. Então, se você pode acompanhar, procura lá os canais da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, né? Tem um site, tem aqui o canal do Instagram, você pode então se informar dos cursos, inclusive do nosso curso de teologia, que, como eu disse, vale a pena estudar, fazer teologia, né? Obrigado aí pela idade nova. 4.4, com a graça de Deus. Né? Pronto, então eu quero dar a vocês boa noite, agradecer você que me acompanhou até aqui, né, ao vivo, nessa live, e a você que está assistindo agora gravado também, obrigado
por nos acompanhar até o final. E até a próxima, né, nossas próximas postagens que vamos estar aí divulgando, espalhando aí para nossas redes sociais. Teologia é preciso, nos acompanhe, boa noite, um abraço para todos, até a próxima.